Boa noite, está no ar o Família Palestra TV aqui pela AltV. Estamos no ar aqui na AltV novamente, todo domingo às 9 horas da noite. E você nos segue aqui pelo Twitter, Família Palestra, sem o A no final. E você nos segue aqui no Facebook, Família Palestra TV. Você curte a nossa página e já está aqui participando. Hoje nós temos como brinde, né, para sortear semana que vem, todo mundo que participar, colocar a hashtag Família Palestra TV, uma mochila da Adidas e um par de tênis também da Adidas. Que a gente está aqui com o tênis, foi fornecido pelo Nishimura lá do Japão. Um grande abraço, Nishimura. Está aqui o prêmio semana que vem. Todos que participarem nesses últimos programas vão concorrer a esses brindes. Vou começar dando o nosso boa noite aqui ao Diego Zupo. Boa noite, Diego. Boa noite, gente. Semana um pouco melhor aí pra gente. É isso aí. Cláudio Longo, seu boa noite. Boa noite. E aqui do lado direito, Diego Amaro. Isso aí, boa noite a todos, obrigado pela audiência. Boas vitórias aí pra gente comentar hoje. Boa noite, Silmara. Boa noite, tudo bem? E hoje a gente tinha aqui a nossa convidada, né, Diego? O que aconteceu? Ela teve um imprevisto e ficou no... Ela estava num evento e devido ao trânsito de São Paulo, ela não vai conseguir chegar aqui a tempo para participar com a gente aqui. Ah, tudo bem, numa próxima oportunidade, né? Será convidada novamente. O Amauri tá perguntando que ele já tá chegando o Amauri. Mano, fala pra ele daqui a pouco, a gente já... Um abração pro Amauri, tá chegando aí? Bom, hoje a gente está um pouco mais contente, mas vamos começar falando de política, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa dentro do Palmeiras acontecendo. O Palmeiras ganhou essas duas últimas partidas, mas ainda tem muita coisa a acontecer. A gente acredita, a gente continua esperançoso nessa virada, né, histórica, mas tem muita coisa lá dentro na política para acontecer. E o 3VV fez uma matéria, né, aqui, opinião, o futuro começa nessa segunda, mas não termina nela. Então, é um texto feito pelo Vicente Cristo, né, do 3VV, que já esteve aqui com a gente, e ele tem, assim, algumas explicações, né, e aqui eu vou só explanar um pouquinho, o que nós vamos votar, né. Os seguintes temas de acordo com a convocação: chapas e candidatos. O candidato a presidente deve fazer parte de uma chapa com seus candidatos a vice ou deve haver candidatura individual? Hoje é individual, ou seja, você vota no presidente e vota no primeiro, segundo, terceiro e quarto vice separados. A intenção é que a gente unifique isso para ele votar e entrar com um grupo que ele possa fazer uma administração em parceria, porque senão, de repente, os outros conselheiros elegem um vice-presidente que não é da mesma linha do presidente e ele vai estar lá trabalhando contra. Então você vai ter uma pessoa dentro da sua casa trabalhando contra você. Então, e tem muitas outras coisas. O mandato de 2 anos com direito à reeleição. Aí você tem a polêmica história do filtro. O que seria esse filtro? O filtro seria os conselheiros ali
do nosso Conselho Deliberativo aprovarem um nome entre os próprios conselheiros para essa pessoa poder ser candidato. Então aí você tem proposta de 10% a 25% dos conselheiros. A proposta original era 10%. E aí está se trabalhando de 15% a 20%, que vai ser o que vai ser proposto nessa reunião. 15% ou 20%. Conforme a votação que tiver dentro do conselho, amanhã, aí a gente vai ver o que vai ser necessário para os sócios aprovarem. E a condição de se candidatar 4 anos de mandato efetivo de conselho, né, e hoje são 8, então vai precisar de 4, mas estar no segundo mandato. O impeachment com 50% do conselho, e tem muitas coisas aqui que assim, é uma eleição para 2013, é um ponto polêmico, teve muita discussão na última e tudo mais, mas eu particularmente sou a favor da eleição de 2013, mas infelizmente a gente não consegue colocar isso no papel sem ter problema jurídico. E depois, tendo problema jurídico, a gente corre o risco de não ter eleição direta nem em 2013 nem em 2014. Então, é preferível a gente contar com aquilo de 2014 do que a gente querer ir com muita sede ao pote, ter a eleição, para ter a eleição agora em 13 e não sair nem em 13 nem em 14. Então, a gente está muito esperançoso que não haja nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de problema jurídico, justamente para a gente ter essas eleições, tão esperadas eleições, de uma forma tranquila. Cláudio, você tem algum comentário? Só que não é um comentário, é uma opinião. Eu ainda vejo as correntes de oposição ainda desunidas. É necessário que haja um diálogo entre todas, que seja colocado um nome para todas, e principalmente uma pauta, que é um dos principais detalhes para que sejam feitas as eleições, sem que tenhamos novamente a questão de emendas internas durante a questão de gestão do clube. Uma delas é principalmente sobre a questão orçamentária, a designação da possibilidade de profissionalização dentro do clube, os departamentos definidos, que a área social não esteja praticamente influenciando de forma negativa, principalmente aos esportes profissionais como futebol e outras modalidades. Que se tenha a possibilidade de fazer uma gestão mercadológica profissional, já que a marca é forte, ela não está degradada, ela está mal cuidada, e é necessário que sejam mantidos os mesmos relacionamentos que anteriormente ocorreram quando houve uma gestão profissional na década de 90, entre 1992 e a 2000, com a presença da Parmalat. O que ocorreu? Nesse período, haveria a possibilidade do Palmeiras ter estabelecida uma norma completa e concreta, para que houvesse a manutenção até os dias de hoje. Houve o rompimento, a Parmalat saiu, e a partir de 2000 nós tivemos muitos problemas, entre os quais ainda nós não retornamos numa gestão profissional. De 2002, do primeira queda, até hoje, que nós estamos sofrendo novamente, existe uma defasagem de administração, de coerência. Inclusive, os próprios grupos opositores precisam se unir, a ponto de termos uma única solução, que é a união de todos, um trabalho em conjunto. É isso aí. E Diegão? Eu acho que a questão do filtro é extremamente necessária, porque até está sendo ventilado de não ter o filtro, né? Mas é uma coisa totalmente inconcebível, porque senão a gente poderia ter eleições com 60 candidatos, e seria uma bagunça e totalmente desordenada e sem nenhum plano de governo. A gente ficaria totalmente vendido com uma eleição com muitos candidatos. Então eu acho que a questão do filtro é necessária, mas eu acho que tem que ser no máximo 15%. Porque eu acho que mais que isso, aí volta a ser uma eleição pelo conselho, aí você acaba perdendo toda a proposta original eram 10%. Eu sei. Aí existiam várias outras propostas e tudo mais. Então, o nosso grupo chegou num consenso e falou o seguinte: nós abrimos mão da nossa proposta de 10% se isso for algum impeditivo para a gente unificar todas as outras. Então, o que vai ser feito? Existiam 6 propostas além da proposta original. Então, foi conversado com os outros grupos, por quê?
legalmente essas outras propostas teriam que passar pela eleição do sócio. Então imagine para o sócio falar, eu vou votar na 1, na 2, na 3, na 4, na 5 ou na 6. Caiu a nossa bandeira, mas a eleição direta não cai não. A eleição direta vai passar. É que é muito pesado esse painel aqui, a gente coloca, ele acaba... Isso daí era em homenagem ao engavetamento das eleições diretas, né? Proporcionado pelo excelentíssimo Vergamini, né? E a gente está aí ainda comemorando, graças a ele a gente está passando por esse motivo tão difícil das eleições diretas. Então, o que foi combinado com quem protocolou essas propostas? Que eles retirassem as suas propostas e nisso a gente auxiliaria nessa proposta original para a gente ir com um projeto único para passar pela eleição dos sócios. Então isso a gente está trabalhando com isso para a gente poder fazer uma coisa bem mais fácil para passar com os sócios. Então eu acho que agora depois dessa conversa, acho que agora o negócio... Então, só terminando meu raciocínio, se você com 15%, você vai colocar uma estimativa de 45 conselheiros para aprovar uma eleição. Então, se você pegar, você tem aproximadamente 6 a 7 candidatos, é isso? 6, 7, 45 vezes... que dá para... Uma média de 6. 6. Se você consegue botar 6 candidatos, você tem um número... expressivo, até. É um número legal de candidatos. Você não tem que sair com 30, 40 candidatos, mas sai com 6, você tem 6 para de governo analisar. E acho que é extremamente produtivo, daí você consegue estar tirando o proveito. A Camila cornetando aqui, o painel do Família Palestra caiu. Espero que o Palmeiras balance, mas não caia. Olha só. Então isso corneta a gente, né, Camila? Um abração pra você. Eu conversando com ela antes, né? Ontem. E ela falou que não ia conectar o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras agora tá com 2 vitórias, então não precisa conectar. Eu ainda falei pra ela assim, como bom palmeirense, eu sei que você vai conectar. Não tem jeito, né? Acabou conectando, né? Tem jeito, né? E ela na despedida do Marcos, ela tá aqui. Ela já comprou ingresso, já comprou... E eu fiquei sabendo que ela vinha aqui pra São Paulo pra pegar o autógrafo de um participante aqui. Então... Posso falar que senão, né? Sabe como que... Legal. Ela vai receber o prêmio na quarta-feira. Ela foi sorteada, né? O Dissidentes está sorteando aqui, então quem participar hoje também vai ganhar uma participação lá no Dissidentes, né? Que você tem direito a comidinhas e bebidinhas num pré-jogo. Num pré-jogo, terça-feira, se a pessoa tiver disponibilidade, então a gente vai sortear aqui entre os participantes, hashtag Família Palestra TV, e aí você já tá participando. Você está muito quieta hoje. Vocês estão falando de sócio, eu não sou sócia, mas eu tô torcendo lá de cá por esse bendito. Não, falar nisso, ontem a gente estava no clube, e o que acontece? Foi feita uma manobra de não entrar mais novos associados. Por quê? O título individual, a joia individual, estava em torno de R$700. Foi para R$4.500. Inclusive eu comentei isso com você essa semana, né? Eu estava conversando e isso aí é uma palhaçada que a diretoria faz para que não tenha o torcedor ali a favor de querer votar pelas diretas. Torcedor da arquibancada. Por isso que antes estava R$700 e os caras aumentaram aí 500% o valor para entrar como sócio. E para quê? Para você inibir o torcedor que você falou, o torcedor ali da arquibancada poder votar e dar a sua opinião, né, cara? Aí agora... É inadmissível cobrar R$4,5 para um título de sócio, desculpa, cara. Individual. Família R$4,5, cara. Mas assim, eu acredito que o torcedor do Palmeiras tem condição, mas R$4,5 não tem como, cara. Não tem como. Você está subestimando a inteligência do torcedor. Você está subestimando a inteligência do torcedor, você achar que você coloca o título de R$4.500 para você colocar. O que está acontecendo agora é um claro boicote para não ter mais associados novos. A gente sabe que vai subir o preço da mensalidade, que a intenção é que o Clube Social equilibre as contas. Isso é o bordão que está sendo ventilado. Então a intenção é eles manterem o preço, mas quando tiver um novo presidente, você pode reduzir o preço com o preço justo. Minha opinião, eu acho que R$700 não era um preço justo. Não, também não. Era muito baixo, muito baixo. Porque nas épocas em outros clubes você comprar um título, hoje em dia você compra a joia. Não, você compra a joia e já fica sócio. R$700 era um preço justo
não sei, eu achava até baixo, mas 4.500 é um boicote claro. Então eu acho que você tem que ter um equilíbrio entre uma coisa e outra, mas a intenção no momento é não ter mais associados para equilibrar os custos. Seguraram. Todo mundo sabe. Só que a intenção não é que foi boicote meio que já anunciado, mas assim, todo mundo sabia. essa questão de custo do clube é meio relativo porque quanto mais sócios entrarem, mais mensalidades pagam. E outra, se o clube tivesse tão interessado em equilibrar as contas, a parte administrativa faria o seguinte: deixaria colocar a mensalidade em débito automático. Isso são coisas ali, porque o que acontece? A pessoa não paga num determinado mês, no mês seguinte a fatura não vem. Aí você fala, o cara esqueceu de pagar naquele determinado mês. Aí no mês seguinte não vem, o cara não vai atrás, o cara está trabalhando, está viajando, não sei o quê. Nós já perdemos receita de 2 meses. Se você quiser voltar, depois de 3 meses, paga R$200 e volta. E se você quiser, por exemplo, se você quiser entrar no site do Palmeiras e pegar seu boleto pra você pagar, você também não consegue. Não consegue pegar o boleto pelo site, qualquer coisa hoje. O próprio Avante, você que é novo agora, você tá ali, você faz sua mensalidade, por exemplo, no cartão de crédito, primeiro mês o quê? Ele cobra de você. Segundo mês tem que entrar de novo no site, colocar os dados de novo do cartão para pagar, senão você vai deixando, você fica inadimplente. O Caio Rogério está falando aqui, o problema é não ter um sócio torcedor decente, né? E exatamente isso. Posso falar um negócio assim? Boa noite a todos. Não, mas os baluartes que estão assistindo, o senhor Piraci, que deve ter sido ele que fez essa manobra, e outra, uma coisa que eu sou sócio, eu posso falar. Parar com esse negócio de anistia aí. Outro dia tinha uma mulher 8 anos sem pagar o culto, agora o negócio de anistia. Tá devendo, tem que pagar, não pode sair parcelar, se vai ser à vista. Tem que fazer o negócio certinho lá, entendeu? Podia pôr a 2 mil o individual, 3 mil família, ele colocou um preço para tirar quem realmente quer estar no clube. Mas nós estamos lá dentro. A Camila tá falando aqui, o dia que eu parar de cornetar é porque parei de torcer para o Palmeiras, ou seja, morri. O Nelson Juninho, família palestra, Camila, você não perdoa também, hein? Aí o Alisson, assisto todos os domingos, ótimo programa para a noite de domingo, ajuda a divulgar, não aguentava mais a gambazeta. Obrigado, Alisson, tá concorrendo aqui, colocou a hashtag aqui. A Confraria Palestrina acompanhando os amigos do Família Palestra, um grande abraço ao pessoal da Confraria. O Henrique Kiko também está ligado aqui no programa. O Gilberto Falaschi, um abraço aí pro Gilberto. Nada melhor do que um programa depois de uma semana que vem. Só faltou o Datena, hoje tá melhor. Valeu. O Nishimura falou, ó, quase que perco o programa, esqueci do horário de verão, ó. E o Nishimura falou que ia mandar pra você, Diego, umas comidas desidratadas aqui, mas o correio não permitiu. Ó, manda aí, pô. Não precisa não, aproveita e manda uns hot go aí pra mim. O Renato Luque de Léo, é um absurdo esse preço de se tornar sócio. Muitas pessoas não têm condições de pagar isso. O Guilherme Pereira, com assinatura de conselheiro, cai para 3.600. Um abraço ao grande, né, o grande Guilherme, um abraço aí. Mesmo assim, 3.600, né? Sei lá, ainda... vai seguir a pessoa que não quer votar para o conselheiro. E a pessoa que não conhece nem o conselheiro. E o torcedor que só quer se associar para poder votar o presidente. Então, assim, 3.600 é um preço talvez um pouco mais acessível, mas eu também acho que não está tão dentro. Não é realidade. E um abraço para o Guilherme, que é um parceiro. lá amanhã. Não falar a taxa do desconto de 50 para 20, explica isso também. Do quê? Daquela de joia que diminuiu. Ah, não, isso também. Antigamente o conselheiro assinando tinha 50% de desconto. E hoje são só 20%, que é o que o Guilherme colocou aqui, de 4.500 cai para 3.600. O Josino está falando, ó, por que administração, marketing e programas do Palmeiras para sócios torcedores são tão complicados? Lá dentro tem bastante coisa complicada, a gente precisa profissionalizar muita coisa lá dentro. Por favor, Paulo. Seria interessante, assim, normalmente, quando nós percebemos toda a parte de estrutura administrativa do clube, ela é leiloada. Existem muitas pessoas que nessa atual gestão têm interesses. Então, essa é uma das principais dificuldades. Hoje, o feudo instalado, ele determina exatamente essa estrutura arcaica. E ao invés de uma profissionalização com pessoas competentes, eles fragmentam todas as atividades do clube, trazendo esses problemas. Então, você tem uma empresa hoje que administra o Avante, mas ela não passa a relação ao clube de toda a estrutura existente dentro do plano. Então, se tem dificuldades na questão de pagamentos,
o recadastramento obrigatório depois de um certo período que você já está acessando o sistema. Existe, inclusive, uma total falta de comprometimento de quem administra o clube de uma forma condizente. Mas há muito interesse, há muita fragmentação e o feudo continua mandando dentro do clube. Não, tem muita coisa. Vamos falar de futebol também, que a gente tem os bons momentos aí, né, Serginho? Tem os bons momentos aí pra gente mostrar. Hoje a gente tem bastante coisa. Serginho, tem aí Palmeiras e Bahia? Bahia? Com os irmãos lá, os baianos. Serginho querendo derrubar a gente. Ô, português, lá, meu. Serginho tá no ritmo do Bahia. Não se aveste, sorria. Bom, e Palmeiras e Bahia era tudo ou nada, uma grande final de campeonato. Palmeiras entrou com a sua camisa 3, 4 ou 5, sei lá. A gente não tem mais camisa ainda, né? Não tem, linda, parece um 15 de Jaú. Eu né? particularmente adoro essa camisa, cara. Nossa, Símbolo dourado. Acho bonito. Do Palmeiras, símbolo dourado. nossa. Eu gosto da camisa, não gosto do símbolo dourado. Mas a camisa é bonita, né, cara? É o dourado que é foda. O símbolo dourado até contra o estatuto, né? Mas não vamos pegar nesse ponto aí, Mas aí o Palmeiras jogando. E o Palmeiras, você vê que o Palmeiras encarou o Bahia desde o começo do jogo, né? Foi. Ele também entregou o gol. Esse cara Esse é um detalhe, vamos Esse falar cara é sobre profissional. o Hernando Barcos aí, ele é um jogador que foi um machado do Palmeiras nos últimos 10 anos. Eu me acho. Comparado à época boa do Valdívia, o cara com vontade, com respeita a camisa, respeita a torcida, profissional, extremo, pai de família. Os contatos que eu tive com ele sempre se mostrou ser um cara muito bacana e muito educado, que respeita todo mundo. E um baita jogador, né? Tem muito recurso, pouco espaço no campo, tem muita visão, muito inteligente. E o Betinho é iluminado, né? Ele É o momento que está precisando, ele foi lá e fez, né, cara? Ele salvou, né? Ele é muito dói, cara, mas, cara, ele fez 2 gols aí que, pô... Na hora que precisou. O Bruno também, que foi no comentário, o Bruno, ele veio numa crescente dos 2 jogos, ele tá fechando... Melhorou, né? Melhorou bastante. Acho que é questão da confiança, né, cara? Ele começou a voltar agora e... criticando o Bruno, muitas vezes com razão. Eu mesmo aqui, a gente, né, tá? Nos últimos 2 jogos ele foi muito bem, captando bem... Mas a gente fez esse gol aí também e parou, né, cara? Mas a gente ficou nesse sofrimento, né, você cara? joga o jogo que cabe. Mas o problema, cara, de a gente ficar nesse negócio aí de 1 a 0, qualquer momento sabe que o Palmeiras pode tomar um empate e acabou. Aí a moral acaba. Nenhum time hoje em dia você consegue abrir 2-0 na casa do adversário, estádio cheio, eles também precisando do ponto. A gente fez o gol, o Palmeiras lutou. O Palmeiras teve a chance de vir fazer o 2-0 no contra-ataque, o lance do Barcos, só que você vê ali que visivelmente ele não tinha mais perna pra bater no gol. Tanto que ele rolou a bola pro gol pra conseguir estar fazendo um lance ali. Você vê, o Bahia ataca, mas sem potência nenhuma. Não. Ele chega, mas não tem um poder de finalização. O Palmeiras foi um jogo até que tranquilo. Mas é o que eu te falo, cara, me preocupa essa questão de o Palmeiras fazer 1 a 0 e só. Na atual circunstância. Porque pode pegar um jogo aí, um contra-ataque, a zaga morre e acabou, a gente tomou um gol, cara. Você, Diego, só que de contrapartida, complicado, né? Você fazer 1 a 0 já é uma coisa que, pô... Você fazer 1 a 0 na casa do aniversário. Concordo. Olha lá a janelinha dos comentaristas, olha lá. Agora acho que a gente pode falar, Só olhando ali. Pô, Serginho. Aí sim, hein? Tem preconceito do preto aqui, cara? Talvez essa tenha sido a melhor chance do Bahia no jogo. Mas é o que eu te falo, cara. Uma brincadeira dessa a gente pode acabar tomando gol, cara. É isso. Uma hora você vai acabar chegando. Só que você vê sem potência nenhuma, não longe de perigo. E todas as bolas foi seguro. O Bruno nesse jogo buscou uma bola na marca do pênalti. Foi fazer isso. E catou ainda, segurou ainda. Pegou, não acreditei. Pô, Bruno. Firmeza, né? Também. E aí o Palmeiras tava jogando por uma bola, depois fez o gol. Ele fez um jogo certo. Fernando. Meu modo de vista, o Palmeiras jogou muito bem no Bahia. Não, pra jogar? Isso, pra amanhã. Tá.
na FENAC. Com mais uma vez uma atuação muito boa, do João Denoni. Denoni, a gente tem uma entrevista dele que a gente tá com ela no... Essa é a grande jogada. Os últimos... você vê que ele não tem mais perna. Tá quebrado. Ele não tem mais perna, não tem como você criticar o Barcos agora, pô. O cara Não pode criticar. Ele consegue. ele não tem mais perna pra bater na bola. Profissional. Não tem mais perna pra bater na bola. E aí, eu vou começar pra vocês. 5 minutos, eu não consegui assistir o jogo. Não consegui. Eu tava muito nervoso. Ele tava bem, quando chegou meia hora antes do jogo. É isso aí. Aí o final do jogo. Acabou o jogo, ganhamos 3 pontos. O cara é O profissional. alívio, todo mundo voltando a dormir à noite. E dá os parabéns ao Barcos, né, pelo comprometimento, pela vontade de jogar, pela garra de estar lá participando, porque assim, o cara saiu do Chile, foi para São Paulo, de São Paulo foi para lá e chegou em cima da hora do jogo. Todo mundo preocupado, será que o Barcos chega? E você acompanhando no Twitter, será que ele está aqui? Será que ele não está? O trânsito em volta do estádio. Agora a minha pergunta é, você acha que se metade do elenco tivesse essa garra que o Barcos tem, será que a gente estaria nessa situação? Pois é. É questão, gente. Ó, deixa eu só dar um abraço aqui. Green Force está aqui no chat, o Edu da Moca está sempre aqui com a gente, o Rogério Thiago, o Josino, né? Tá todo mundo... Patrocínio, tá aí? Patrocínio? Deixa eu ver. Ó, o Rogério Thiago tá falando, pra mim o Denoni assumiu a camisa 5. E acho que o esquema com a Assunção do segundo volante é um esquema kamikaze, o Rogério Thiago também tá falando. O Edu Moca, a verdade é o seguinte, se conseguirmos escapar do rebaixamento, deve ser ao Barcos e ao Assunção. Que nós já cornetamos aqui muito, mas hoje a gente tem que dar o braço a torcer, falar... Quando a gente criticou, a gente falou, um ex-jogador e tal, e hoje... Essa semana aqui a gente viu o Toco Monteleone, um grande abraço ao Toco, ele tweetou o seguinte, que o Palmeiras, em sua história, transformou alguns jogadores em palmeirenses. E o Barcos e o Assunção são essas questões. O César Sampaio veio de outros times, virou palmeirense na época, e outros jogadores, Evair e tudo mais. E o Barcos e o Assunção encarnaram o que é ser palmeirense. Vestiram a camisa. O Assunção está no... O Maurício Ramos, melhorou. Agora o Assunção veio, está jogando no sacrifício, está complicado, mas está aí fazendo a parte dele. Luan, Quê? Não, Luan não, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Não, ele corre tanto, tadinho. Coitado de nós, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, agora aqui no Twitter, a Camila Venturelli falando, Bruno, meu ídolo, se ele nasceu de novo, quem sabe, né? O pessoal cornetando ela também. A Rose está falando sobre o sócio nacional, que é uma categoria que a gente também está batalhando para que tenha direito a voto, que tenha direito a participar mais da vida do clube e que o valor seja acertado, porque de 125 pulou para R$350 anuais. Então isso eu cobrei do presidente. A Adriana aqui, a Adriana Alves, está cobrando o livro dela, hein? Você mandou já o livro dela? Tá cobrando como? Eu mandei quinta-feira. Mandou quinta-feira, não chegou ainda, Adriana? E eu avisei pra ela, que eu não mandei Sedex porque senão ia ficar mais caro. Ah, vai chegar... Vamos chamar os melhores... Chama os melhores momentos aí, Sérgio de ontem. Bom, vou falar do de ontem, quando fez a escalação, eu xinguei o Kleina, né? Falei, como é que ele pode colocar o Márcio Araújo? Eu teria colocado ou o Wellington ou aquele zagueiro que Gustavo Nadar e colocado o Henrique de volante. Mas ontem, pra mim, no meu modo de vista, o melhor em campo do Palmeiras foi justamente o Gilson Kleina. Ele foi muito bem. Boa estratégia. Ele soube armar o time do jeito bacana, ele soube substituir na hora certa, ele entrou com o Obina muito bem. Tivemos a entrada do Wesley também, que foi fantástica. Ele, só de ver ele em campo, já deu outra moral pro time. Eu achei bem bacana, achei que o Gilson Kleina foi fantástico. O próprio, na hora que ele entrou, ele teve uma posição excelente, porque o meio de campo fluía melhor as bolas. Ele conseguiu fazer 2, 3 tabelas, alimentava pelo menos o meio de campo. O Wesley arrumou completamente o meio de campo. E voltou antes da entrevista. Sem dúvida.
significa que o departamento médico do Palmeiras ainda não é um hospício. Agora pra gente assistir ficou uma beleza, né? A gente assistia o Assunção, o Wesley, o Maurício, tudo parecido, meu, tudo careca, meu. Você fala quem é quem ali, meu? Tá careca. Mas o Palmeiras voltou a ter meio de campo. Sim. E o... Primeiro jogo. Eu vou falar um detalhe, coitado do Luan, né, cara? A bola atrapalha ele. A Naná tá lá fora, hein? Não, é muito bem. Essa preocupação eu acho que ele tá na posição errada, cara. Ele tá vendo, Ele não é Caixa do ruim. branco. Eu não sei se tem tanta inteligência pra ser caixa de um banco, velho. Eu tenho que tirar leite de vaca. Falam que eu não tenho contato com ele, falam que é uma puta cara bacana, legal, eu também sou bacana. Não, eu mas sou é. também, mas não vem ao caso. Pô, uma bola. Essa bola aí, ó. Veja, Essa. essa. Olha o que ele fez. O que é isso? Pelo amor de Deus. Gente, O gol que ele Eu tô com medo de tomar o gol lá, né, pelo cara? amor de Deus. Você viu como inclusive o Palmeiras vai ter um novo patrocinador, uma empresa de calça jeans, né? Porque ele joga todo jogo assim. Ele vai ser o patrocínio principal, né? Ó, outra jogada. Olha, essa jogada, pena que ele não tem, era o lateral Arthur. Outro rapaz que estava muito bem é o Patrick Vieira, eu achei. Olha, bola certinho dessa área. Essa foi a jogada principal do Cruzeiro, que eles finalizaram com a bola batendo na trave. Você A também única tá jogada do Cruzeiro. Tô errado, A única, o cruzamento passa por toda a defesa, a bola tá Imagina se por acaso a gente leva esse gol. Que Deus acuda que virar esse jogo. tiveram 3 chances. Essa foi a pior de todas. A jogada no segundo tempo. Isso parece com que, olha, outro toque de bola, a tentativa. Essa finalização foi do Betinho, mascada. E aí ele vai mantendo. Essa é a cobrança de falta que originou o primeiro gol. Ah, não. Ao contrário. Essa foi a defesa do goleiro. Houve a segunda falta. Aí logo depois aí o Kleber já vai tirar o Betinho e vai botar o Obina. Exatamente. Logo depois vai sair o gol. Aí a falta ainda saiu o gol. Que uma cabeçada fantástica do Barcos, contra pé do goleiro, se adiantou do zagueiro. Exato. Fiquei impressionado como que... A infiltração do zagueiro. Impressionante. A antecipação deles no zagueiro mostra que o Barcos tem muito recurso, muito recurso. Perfeito. Inclusive, bom, a falta aqui é o cartão amarelo correto. É o Souza? Não, é um outro jogador. É o Thiago, alguma coisa deles. A cobrança de falta, o posicionamento do ataque. Olha como o Barcos está defendendo o zagueiro. Ó, Perfeito. perfeito, cara. Impressionante o tempo de bola dele. Contra a pé do Barcos, fantástico. Percebam a comemoração dele. Ele é emocionado, obviamente. Todos os jogadores, o grupo. Quanto ao grupo, isso é que o grupo está muito unido, isso é notório. A gente conhece um pouquinho de futebol, a gente vê que o grupo está totalmente coeso com quanto a isso. Olha. Há quanto tempo um jogador comemorando um gol, Chorando. aí fazendo isso? Isso mostra, no mínimo, muito respeito dele com a entidade, cara. Comprometimento. Comprometimento com o salário que ele ganha. Falaram que ele está pedindo aumento. Se ele está pedindo aumento, ele é o único que merece, viu? Sem dúvida. Se ele está pedindo aumento, ele merece. Mas não é a hora de falar nisso, Não, né? não pode não ser hora, mas ele merece. Tá? Ele pode não ser hora, mas se ele pediu pelo empresário dele. Chegar no fim do campeonato, a gente vai ver o joio e o trigo. Ver quem é quem. Mas agora não é hora de... Olha a antecipação dele, zagueiro, tirando totalmente do Fábio. Você vê, os gols saíram quando o Wesley e o Obina já estavam em campo. O Obina muito bem nesse lance, muito bem. Ganhou do zagueiro, rolou a bola. E o Barcos, nesse tapa, ele faz o gol. Ele limpa o zagueiro e fazendo o gol já. Impressionante. Ele limpa, já tem de esquerda, dando por cima do Fábio, esperando o Fábio pular no canto. De uma maneira fantástica. Eu estava lá ontem em Araraquara. Na hora que fez esse gol, fui embora. Eu não consigo explicar. Foi Deu um gol, piriri, Diegão. deu um piripaque e eu saí do estádio. Como eu chorei, né, depois do jogo. Acabou, o Barcos fez esse segundo gol, foi bem aí, foi bem na minha frente, tava bem ali. Eu vi ele quando ali, eu falei, se ele fizesse gol, eu pensei comigo, se ele fizesse gol, eu vou embora. Ele fez o gol, eu peguei,
Juntei meu celular, botei no bolso e saí fora. Lembrando que faltam 2 gols da promessa e que ele fez. Essa foi outra jogada. Esse ele fez, ganhando praticamente já do fez, zagueiro, já fez. tentando limpar o segundo drible que ele perdeu a bola. Mas aí já não tinha mais perna, já tava... Ele quer dar chuteira. E como eu falei que eu não tava lá, eu tô vendo lance só pela televisão agora, eu não tinha visto isso. Eu vi uma baita defesa do Bruno, eu acho que mais ou menos agora, no finalzinho do jogo. Essa mesmo. Uma baita defesa do Bruno. Foi. Valeu, Sal Grosso. Valeu, Sal Grosso aí. Se fosse o Deola, e se é o Deola nessa bola, o que aconteceria? Pois é. Meu Deus do céu. Bateu bem o cara. Não, o Brunão pelo menos conseguiu pegar legal. Não, pegou bem pra cara. Só se o Mato a gente fala, nossa, São Paulo é uma baita defesa do Bruno. As Marias vindo sempre. As Marias ali, né? E o juiz finalmente terminando o jogo. Com raiva apitando no final do jogo com uma vitória do Palmeiras, bravo, irritado, vendo o Palmeiras ganhar o jogo. Isso é interessante. E esse momento legal, maravilhoso, mostrando a união do grupo. Isso é impagável pra gente, velho. Porque a gente fora da arquibancada, a gente tá fazendo a mesma coisa. E eles em campo fazendo isso daí, pô, isso mostra só... Isso pra gente é impagável. Maravilhoso. Bom, gente, tem muita gente que acabou vendo criticar o Finelli por causa do Sal Grosso. Gente, são coisas que não atrapalham ao andamento do jogo. Se no psicológico ajudar, quem não acredita, deixa acontecer, gente. Isso daí não vai atrapalhar, sabe? Então é uma coisa assim, não vai criticar o cara porque o cara não é profissional. Ele é palmeirense e é profissional. E ele é um super profissional, está até concorrendo ao prêmio ACESP. Vocês podem entrar no site da ACESP e votar. Nosso programa está participando também. Então entrem lá e vamos participar do prêmio ACESP. Tem muitas categorias bem legais aí. E o Finelli é um cara que está fazendo o que ele gosta, cara. E ele é palmeirense fanático. Graças a Deus ele tentou. O pouco que ele puder ajudar ali, ele está ajudando. Então... nada a criticar, muito pelo contrário, só tem a elogiar e agradecer ao trabalho que ele faz. Então, aqueles que, não sei o que, ele não tem que ser imparcial, nada, ele é parcial, ele é Palmeiras. Ele é o assessor de imprensa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele está junto com o grupo, está junto com os jogadores. Se aquilo ali fosse para fazer... Quando o Luxemburgo ia lá e pedia o pai, Oxalá, não sei das quantas, não sei o que, ninguém vinha criticar? Ninguém vinha fazer alguma coisa? Porque o Filipão vai com a santa de Nossa Senhora, não sei... Não importa, o que honra a gente é o Palmeiras, cara, é ali, é o clube. Não pode chegar e cornetar, é que o Palmeiras corneta tudo, né? Mas não pode chegar e cornetar porque o cara fez uma coisa pensando que aquilo pode ajudar. E quem disse que o Família Palestra não tem Caio Ribeiro? Nós temos o nosso Caio Ribeiro aqui, ó. O Diego emagreceu, ó. Não sou da Globo, já fui algum dia, mas... Boa noite, Caio. Boa noite, palmeirenses. Semana melhor pra gente, espero, né? Não, com certeza. A gente vai Vamos mostrar. Vamos cabeça na Sul-Americana também. Terça-feira, Sul-Americana. Eu vou fazer um comentário aí, também desse lance do Finelli. Também teve um lance semana passada que pipocou na imprensa, que o Palmeiras, devido a algumas lesões, o Casavia teve que fazer o coletivo. É feio, é vergonhoso, eu concordo, mas eu vi gente criticando o Casavia. Não, o Casavia é quem menos tem culpa, cara. O cara botou a chuteira, a caneleira, foi lá jogar com um profissional, foi lá completar pra poder fazer uma coisa dessa, podendo se machucar, não temer a aptidão física dos atletas, podendo se machucar, tomar dividida, quebrar a perna. Eu conheço o Casavia, conheço o Finelli bem, assistimos vários jogos juntos, os moleques são palmeirenses demais, e quem conhece os caras também, quem critica esses caras, desculpa... Não vou nem dar consideração, porque a pessoa se não conhece o Palmeiras. Mas só um parênteses, colocaram o Casavia e não colocaram o Finelli, porque o Finelli não joga muito lá nessas coisas, né? O Finelli ele é mais goleirão, vai jogar da mala. Um abraço, Finelli. Vou falar da história do Finelli aqui, não, ele vai... Porra, tanto o Casavia quanto o Finelli. E o Galupo também. Falou do Galupo não pode ficar pra trás, Galupo, porque um jogou essa semana, o outro botou Sal Grosso, o Galupo vai ficar pra trás? Não, o Galupo tá Galupo vai lançar o livro dele amanhã, Arrancada Heróica de 1942, na FENAC, na Avenida Paulista, às 19 horas. Então a torcida do Palmeiras está convidadíssima a comparecer aqui na FENAC, na Avenida Paulista,
para o livro, lançamento do livro do Fernando Raso Galupo, número 901, em frente à Gazeta, né? Em frente à Gazeta. E a gente vai ver se logo a gente traz o Galupo aqui para ele sortear um livro aqui com a gente, para ele comparecer novamente. Que Galupo aqui é um brinde à nossa plateia, ao nosso público que nos assiste. Né? Mas agora um detalhe que eu queria estar levantando, que a torcida do Palmeiras no geral tem esquecido. A gente tem a Copa Sul-Americana aí que tá uma baba pra gente. E é um dinheiro fácil, né? Não, a questão não é o dinheiro. Não, também, né? Não, o dinheiro beleza. Mas vamos falar do título. A gente tem uma chance de, no meio de tudo que está acontecendo, a gente pode ser campeão no torneio internacional esse ano ainda, de uma maneira muito fácil. Porque a gente vai pegar, se a gente passar do Milionários, não vai ser um jogo fácil, não vai ser, a gente vai pegar o Grêmio. E o Grêmio, provavelmente desinteressado na Sul-Americana, porque o Grêmio vai estar ou segurando a vaga dele na Libertadores, pelo brasileiro, ou vai estar nas cabeças, provavelmente não vai estar, mas vai estar no brasileiro. Ele não vai querer botar o time titular para estourar o time na Sul-Americana. Passou disso, a gente não pega ninguém. A gente só vai pegar os Bambi na final. Se pegar. Porque o Bambi está na mesma situação de defender a vaga dele na Libertadores. Pega a Laú na final, ou a Laú ou Boca na final. Então você consegue ter um torneio. E na final, a grandeza do Palmeiras na final é incontestável. Então, a gente tem um torneio que a gente pode, nesse mesmo ano que a gente está nessa crise, a gente sair se mantendo na Série A com 2 títulos. Então a gente tem que tirar o proveito positivo de tudo. E focar na Sul-Americana, que também é um campeonato que está fácil pra gente. Fácil, perdão a palavra, mas a gente tem um campeonato que a gente tem muito potencial e a gente já é sim um dos 3 próximos candidatos ao título. Então, a gente não pode ser Sul-Americana e tem que torcer muito essa semana aí pra gente passar do Milionário, vai ser um dos jogos mais difíceis da Sul-Americana inteira. O provável caminho aí do Palmeiras é Milionários, que a gente já ganhou a primeira, né? Depois vem o Grêmio, muito provavelmente a gente pega o Racing da Argentina, que eu acho que é um jogo mais difícil até o final. Mas o Racing tá bem? Eu acho que o Racing não tá bem. O Racing não tá bem, mas ele não tá bem, mas seria um jogo mais difícil até a final. Sim. Que isso seria a semi, e daí a final, eu aposto na Laú na final, mas vai ser Laú ou Boca, duvido que duvido. Mas se pegar a Laú foi que jogou com o Santos agora, a Recopa? Foi. A luta é um time muito fraco. Não é um time tão difícil. Eu acho que o Boca, que foi finalista contra o Gambá, tem um time muito mais duro que a própria Laú. É que a Laú, se eu não me engano, ela estava nas cabeças lá no campeonato nacional deles. Eu já não sei. Isso aí. A questão do sal grosso aqui, a Sara Pereira, nossa consuleza lá de BH, tá falando, só para informar os incrédulos, os 2 gols entraram justamente na trave com sal grosso. Então, é aquela coisa, tem gente que vai com a mesma camisa no jogo, sempre vai com a mesma camisa, senta no mesmo lugar na sua casa para assistir. Então, cada um tem a sua mania, a sua crença. Então, gente, vamos lá, o que importa é o Palmeiras sair dessa zona incômoda pra gente... que eu ia rezar, lembra? Não, vamos rezar. Continuo rezando. Continua. Teve 2 lances no primeiro tempo, ali que onde finalizou o Sal Grosso. A bola saiu por ali, eu vi o Sol cabeceando ali pra tirar a bola. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra mesa. O que vocês acham do jogo dos próximos jogos irem pra Presidente Prudente, que é o que está sendo aventado? Por quê? Infelizmente a torcida ali da região não está comparecendo. Você esteve lá ontem, você falou, poxa, se fosse em Ribeirão estaria lotado. Eu tenho um problema psicológico que eu não sei. Não, todo palmeirense meio... Eu fui para Araraquara nos últimos 2 jogos e, mas vai que vai. Eu vi os 2 jogos. E os 2 jogos, 9 mil, só que assim, o ingresso, eu tinha falado aqui na semana anterior que o ingresso estava caro. Aí baixou. Você tem que calcular que o poder aquisitivo do pessoal da região não é o mesmo do paulistano. Sim. O ingresso lá estava R$60. O outro setor 50 no primeiro jogo e o outro setor arquibancada 40. Só que a arquibancada é desse tamanho de atrás, gol logo lota. Acaba sempre a arquibancada. E aí sobra o outro que chama cadeira VIP, que seria uma cadeira que é uma arquibancada também. Que nem a no meio lá do Pacaembu, né? Essa aqui é arquibancada também, não tem. E aí, esse setor estava 70 e esse jogo estava 50. Só que assim, R$50 pro pessoal de Araraquara, o pessoal que tem, é um outro padrão, né? Que eu já acho que uma cidade como Ribeirão Preto, uma cidade maior, o poder aquisitivo das pessoas são maiores. É uma opinião minha, eu não sei. Só que assim, questão de virar Presidente Prudente, eu acho que você tem um ponto que é o mesmo lance da Sul-Americana, que o dinheiro não compra. O torcedor da capital, ele é diferenciado.
Eu não estou falando que ele é mais Palmeiras, mas ele está mais acostumado ao estádio, o calor é diferente do torcedor da capital. Você leva Presidente Prudente, você está resfriando a arquibancada do Palmeiras. E isso é um problema que a gente pode ter. Então, não sei até que ponto isso aí vai compensar. Mas também Araraquara também não é perto, 230 km. Eu pensei comigo ontem, se é para botar 9 mil pessoas, pô, joguinho você coloca 18, 19 pessoas que eu acho que teve uma reforma há 2 anos no Novelli Júnior, tá um estádio que o Juninho lá, ele deixou o estádio em ordem, o gramado tá bom, o Itu tá jogando Paulista aí. E, pô, põe em tu, que aí você consegue. Não, põe em tu não, esse negócio não. Não vem que eu sei não. Não, tem chance, velho. É lá no Família O Cássio tem um trauma. Não, aqui é Palmeiras, velho. Levar ele pra Itu e ele fica traumatizado. E o pessoal de Salto que morre enterra em Tu. Isso é porque o cemitério de Salto lotou, quem morre enterra em Tu. Vai, Diego. E aí eu acho que se é para colocar 9, 10, 18 mil pessoas, você consegue esquentar um estádio, lota o estádio, talvez em Itu, em Mogi, localidades mais próximas, talvez Guaratinguetá, não sei, São José dos Campos. Americana, São José dos Campos não dá 100 km. Não dá 100 km, São José. Mas Campinas dá. Não dá. É 95. 96 km. Ah, entendi. 96. Do Balé dá 95 da Ponte, 96 da Ponte. Olha só. O Green Force está falando aqui, deveria ter uma promoção no próximo jogo, todo mundo leva um pacote de sal grosso e paga metade, né? Marcos Bento, Tarso, preciso tentar entender. Se o Palmeiras não tivesse a punição de ter que jogar fora da capital, onde seria o jogo de sábado, já que os Gambás jogaram no Pacaembu no mesmo horário? Estranho, muito estranho, não acham? Né? E o Edu Moca, esquece, o Palmeiras não tem elenco para isso. E o Josino, vamos focar no brasileiro. Eu acho que tem que focar para não cair. Diegão, seu boa noite, que a gente já está chegando em cima da hora aqui. Bom, boa noite a todos. Amanhã vamos confirmar o filtro dos 15%. Focar essa semana aí, vamos torcer muito pela Sul-Americana, que é um título aí que daqui 1 mês e meio a gente pode estar lembrando, aquela loucura lá que a gente falou, vingou. E torcer muito, vamos ter uma batalha na próxima rodada, né? Do brasileiro também, que não vai ser fácil, depois não vai ser mais fácil, não vai ser nunca. E quem quiser me segue no Twitter também, é Desupo. E estou aí à disposição. A Camila Vinturelli aqui, quem sabe a nossa futura consuleza lá de Ponta Grossa já está falando aqui, acho que se mandar aqui no Paraná, lota mais que Imprudente, hein? Pode ser, mas Prudente também é 70, 80 km da divisa do Paraná. Prudente é muito próximo. O problema é ficar nessa dúvida, Ponta Grossa e Tu. Ponta Grossa e Tu. Vai lá, Claudio, seu boa noite. Boa noite a todos, novamente obrigado pela oportunidade. Esperamos que amanhã à noite, principalmente na academia, inicie o principal processo democrático para melhorarmos de uma vez a Sociedade Esportiva Palmeiras. E, por gentileza, quem puder, contribua ou compareça à FENAC na Avenida Paulista, dando a força a mais um livro que conta a nossa história. Fato que muitos clubes não têm. A imprensa precisa ajudar. O nosso não. O nosso, além de ter, ainda é publicado e muito bem respeitado. Boa noite a todos. É isso aí, Claudão. Sil, seu boa noite. Boa noite. Finelli, continua mandando sal lá. Cara, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás que eu vi, disse que eu acreditava, né? E que eu tava rezando muito, não foi isso? Então assim, quem quiser, Santo Expedito é o santo pra ontem, as coisas. Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. Esse mês é mês de São Judas. E São Judas, exatamente, que é dia 28, são das causas impossíveis. Então, acho que não custa a gente rezar e pedir. Aquele é o Iscariotes. Não, aquele é o Iscariotes. O nota é São Judas Tadeu. Não rezando pra São Jorge. Você faltou nessa aula, né? Caio, seu boa noite. Boa noite. Todo mundo lá amanhã na FINAC para dar um apoio pro Galu. Na academia eu não sei se vai ter algum evento, eu acredito que vai ter algum. Academia, o negócio vai ser tranquilo, vai passar. Academia a gente vai aprovar lá no máximo 20%. Eu espero que seja aprovado os 15% de filtro.
E vamos pra frente pra tentar mudar mais uma coisa no Palmeiras. E vamos pra cima da Sul-Americana. Vai ser 2-0 do Milionários e acabar com a festa dos riquinhos lá. É isso aí. Gente, eu agradeço a atenção, agradeço a audiência, a paciência, todo mundo que participou aqui. Ó, o Renato Martins, Renatão, grande Renato, tá falando, ó, precisamos pressionar o Piraci para reverter a pena e voltarmos a jogar no Pacaembu contra o Fluminense e o Botafogo. Mas, ó, o Palmeiras foi suspenso por 6 jogos e nós conseguimos 4, né, de efeito suspensivo dos outros 2, né? Então a gente está tentando ainda reverter. Eu fiquei sabendo que o Palmeiras tentou o recurso de só esses 2 jogos, não sei se conseguiu. Tem um tempo para você entrar com o recurso. Eu não sei então exatamente como é que ficou essa situação. Eu sei que o Palmeiras estava tentando já para o próximo jogo ia ser no Pacaembu. Mas no Twitter deve ter já. Gente, um grande abraço. Semana que vem, ó, o Nelson Júnior tem que guardar sal grosso pro churrasco do Barcos. O churrasco dele vai ser em grande estilo, comemorando a gente não caindo, né? E o título da Sul-Americana com o Barcos lá e o Marcos Assunção nos ajudando. E a gambazada voltando do Oriente com o rabo entre as pernas. Nossa, nem me fala. Se Deus quiser, vai cair um avião. Gente, um grande abraço, uma ótima semana aí. Vamos torcer para que essa semana seja igual ou melhor a essa em relação ao Palmeiras. E tudo de bom, semana que vem a gente tá aqui, em homenagem ao Diego, que precisou sair no meio do programa. Um joinha aqui, um grande abraço, até semana que vem.